Olá, boa noite, queridos! Estou eu aqui, Paula Cassaivas, para uma live muito especial, hoje em um horário diferente aqui e com um convidado muito massa, o Carlos Tati, que já deve estar chegando por aí. Bom, você que está chegando aqui nessa live muito especial, o nosso tema de hoje é usufruindo da vida. Oh, meu Deus, me falhou aqui. Ai, socorro! Como é que é o nome da live? Usufruindo com prazer do jogo da vida. Ah, é isso, meu Deus, deu um branco. Peraí, usufruindo com prazer do jogo da vida. A vida é muito maravilhosa, mas a gente não foi ensinado a viver com prazer, a gente não foi ensinado a usufruir da vida com leveza, com brincadeira. E o Carlos vem aí para conversar com a gente, para falar de uma experiência que ele tem muito vasta. Ele desenvolveu um jogo para casais, um jogo erótico, e ele vai contar sobre a experiência que ele tem tanto no desenvolvimento nesse jogo, no porquê que ele fez esse jogo, no como ele impactou a vida de vários casais, como ele teve um grupo com mais de 3 mil mulheres, que ele auxiliava ali essas mulheres a respeito do relacionamento de casal. Então nós vamos ter uma noite muito especial, agora começando aqui com vocês. Enquanto o Carlos está chegando aqui também, eu quero que você que está chegando, que quer compartilhar esse assunto, que sabe que pode ajudar mais pessoas, você pode vir aqui no seu aviãozinho, pode enviar para os seus amigos, eu já estou enviando aqui também. Vamos fazer isso juntos, tá bom? É muito legal que quando a gente compartilha, muitas pessoas falam, né? Nossa, eu acabei recebendo um convite para participar de uma live e no fim, uma coisa que vocês falaram ali, a gente recebe esses relatos assim com frequência, viu? Uma coisinha que vocês falaram ali, nossa, mudou todo o meu ponto de vista a respeito de tal coisa, me ajudou a perceber tal coisa sobre mim que eu não sabia, me ajudou a, enfim, a conhecer algo sobre meus pais, sobre minha família, sobre meu marido, sobre meu relacionamento de casal, que fez eu ficar mais leve. Então, quer dizer, a gente não sabe o poder, né, de cada um de nós que a gente acaba tendo de impactar positivamente a vida das pessoas. Então, sabendo disso, faz a sua parte aí, né? E aí quem receber o convite e aceitar o convite de coração vai se surpreender com certeza junto com a gente. Ai, meu Deus, eu quero compartilhar com todo mundo. Espera só mais um pouquinho. Tô mandando, tô mandando. Ai, que legal. A gente ficou ansiosos, muita gente ansiosa aqui por esse dia, por esse encontro, porque o Carlos ele tem uma experiência muito legal para compartilhar com a gente. Deixa eu ver se ele já chegou por aqui. E você que está chegando aqui, que está no programa Vida Viva, que sabe que nós estamos falando aí sobre o tema, né, sexualidade. Nós tivemos um workshop no domingo que foi muito legal. E esse tema ele nós vamos agora para a segunda semana falando do tema sexualidade, justamente pela importância de trabalhar mesmo internamente a vida com mais prazer. Carlos chegou! Vai! Então vamos lá. Gente, fala aí pra mim, dá um posicionamento, vocês estão me ouvindo bem? Pra saber se eu tenho que colocar o fone ou não. Carlos, eu te chamei aí. Aê, aê, que maravilha. Tava apanhando aqui. Mas faz parte. Tá chegando pro Instagram agora, né, Carlos? Eu tô aprendendo essa tecnologia que é muito moderna para mim. Ah, mas que alegria. Nossa, a gente estava contando os minutos para você chegar, porque a gente sabe que você tem uma experiência massa pra caramba aí para contribuir, né? Eu vou tirar um pouquinho os comentários para a gente trocar esse primeiro momento, para você se apresentar, e depois eu volto os comentários para o pessoal perguntar, tá Tá bom? bom, A tá bom. Fer tá aí, Fer, ainda bem que você chegou e que nos apresentou, né? Graças a Fer Luque, nós temos a honra de estar com você aqui hoje. É isso aí, oi, Fê. Então vamos lá. Carlos, querido, quem é você? Pergunta filosófica, né, da Primeiro, noite. desejar boa noite para todo mundo que está participando aí. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, né? Parabéns por esse dia. E, enfim, eu sou um amante dessa loucura que são os relacionamentos, né? Desse conflito entre pessoas diferentes que tentam se entender, né? Buscar se conhecer. E, enfim, eu há muitos anos, desde quando eu me formei em jornalismo, isso em Guaraná de Rolha, naquela época do Guaraná de Rolha ainda, eu fiz a minha monografia baseada nesse tema, embora não tivesse nada a ver com a minha relação profissional,
Mas porque eu sempre achei que as Relacionamento? pessoas... na verdade, a monografia foi feita sobre erotismo versus pornografia na sociedade brasileira. Eu queria Uau! mostrar que as pessoas confundem muito quando falam de pornô e de erótico, né? Eros é amor, né? E o pornográfico é uma coisa mais pesada, da exposição do sexo mesmo, simplesmente pelo sexo, né? Então, como eu percebi que esse tema chocava muito, isso em 2000 a gente está falando. Nossa, 20 anos Então, atrás, né? a minha ideia era mostrar para as pessoas que eram coisas diferentes. Você falar sobre erotismo é uma coisa, falar sobre pornografia é outra coisa, mas as pessoas misturavam muito isso. Então, eu queria mostrar que eram coisas diferentes, que dá para você, pelo menos, procurar conhecer mais sobre o tema para tirar a sua própria conclusão. Eu sempre fui muito dessa teoria, né? Não fala sem conhecer. Para você ter Sim. ideia, quando eu comecei a criar o grupo para pensar em desenvolver os jogos e começar a conhecer mais o universo feminino, eu coloquei, na época, Deluxe Jogos Eróticos. A ideia dessa palavra era chocar as pessoas, porque eu sabia que quando eu falasse em erótico, as pessoas iam, ai, tanto que muita gente colocava assim, me tira desse grupo nojento. Só que eu explicava assim, posso te explicar o que é sobre o grupo? Quando eu explicava que era sobre falar sobre abertamente sobre relação, para entender melhor o que as pessoas, principalmente o universo feminino, passavam em suas relações, se as mulheres tinham o hábito de conversar com seus parceiros sobre intimidade. E aí, quando eu começava a explicar isso, as pessoas, é sobre isso. Que legal, então eu quero participar. Então eu mostrava, viu, que o tema como as pessoas têm que entender e procurar conhecer antes de julgar. Então, eu sempre fui dessa teoria. Eu falo muito, então você vai me cortando aí, viu, Paulo? Não, mas é ótimo, porque tem bastante coisa para falar mesmo. Uma dúvida que me veio foi o seguinte, mas mudou isso? As pessoas já têm esse conhecimento da diferença do erótico e do pornográfico, assim? Até vou abrir os Não, comentários aqui. não mudou. Mas hoje as pessoas, principalmente por causa do empoderamento feminino, dessa questão dessa mudança de comportamento da mulher, as mulheres estão mais abertas a falar sobre esse tema, a descobrir mais esse tema, né? Hoje em dia, antigamente, a mulher pensava em fazer uma aula de pole dance, por exemplo, share dance, imagina, entendeu? Hoje em dia, não, hoje em dia é legal, entendeu? Hoje em dia, tanto que é tratado às vezes como esporte, hoje em dia as pessoas falam sobre isso abertamente. Antigamente, se falasse sobre isso, aí ia ser julgado, o medo de ser julgado fazia com que as pessoas não se abrissem, né? Por exemplo, nesse grupo que eu tinha, que tinha mais de 3.500 mulheres, casadas, solteiras, de todo perfil, coisas que elas não falavam com as amigas, elas se abriam comigo. Por quê? A princípio, porque eu também era um estranho, elas pegavam confiança como eu trabalhava com esse universo, elas se sentiam confortáveis. E muitas coisas que elas não falavam com as amigas, elas se abriam para falar comigo, porque elas queriam esse contraponto de poder falar abertamente com um homem sobre esse assunto. Uma coisa é você ter a opinião da sua amiga, né, de um universo feminino. A outra coisa é você saber o que realmente o homem pensa, como homem, por que ele age dessa forma. Tá entendendo? Você era o único homem? Hã? Você era o único homem? Era o único homem. Caraca, 3.500 mulheres, fale mais sobre isso. Não, e o bacana é que tinha mulher casada que tinha acabado de separar, casada que já estava há muito tempo relacionando, mulher solteira. Então, tinha todo o perfil. Então, eu tinha todo... na verdade, eu criei esse grupo para desenvolver as provas dos jogos. Entendeu? Porque... Só porque eu dê um início para as pessoas entenderem, é o seguinte. Eu tenho uma empresa, né, de desenvolvimento de jogos para casal. Tá? A ideia surgiu porque o que acontece? Hoje, eu senti, na época, que os relacionamentos têm durado cada vez menos. Tá? Então, principalmente porque as pessoas não se comunicam. Né? Então, tá muito mais fácil hoje você trocar um parceiro do que você tentar recuperar o relacionamento que você tem. Aí eu penso o seguinte, cara, é tão difícil você achar alguém legal. Então, você pelo menos não tentar trabalhar esse relacionamento que você já tem. Imagina, eu vou procurar conhecer uma nova pessoa. Entendeu? Olha todo o processo. Será que não vale a pena eu tentar recuperar o que eu tenho? Então, o que eu pensei? Poxa, preciso aproximar os casais. Como fazer isso? E eu sou um cara muito criativo. Eu adoro, sempre gostei de bolar coisas para as pessoas que eu me relacionei, para meus amigos. Meus amigos chegavam para mim e falavam assim, cara, preciso bolar alguma coisa para minha namorada, o que eu faço?
Entendeu? E eu começava a fazer isso para os outros. Falei, cara, eu vou começar a pensar em desenvolver jogos. E aí criei meu primeiro jogo, que é essa coisa linda aqui, ó, meu filho. Dá pra ver? Ah, Dá pra ver? sim, sim. Esse aqui é o meu filho, ó. Ai, gente, que lindo. Esse é o meu, não? E aí, Esse é o teu ou esse é o meu? esse é o teu, de presente. Uhul. Entendeu? Então a ideia foi porque os jogos, pelo seguinte, eu queria fazer com que as pessoas se aproximassem através do diálogo. Então, tipo, quando você vai num sex shop, por exemplo, comprar uma lingerie, comprar um gelzinho, alguma coisa assim, geralmente você compra e usa durante o ato, né? O jogo não. O jogo, para você fazer uma brincadeira dessa, você tem que criar um momento. Então, você vai preparar um cenário, você vai preparar aquela noite, você vai preparar o seu parceiro, que é uma coisa que a gente vai conversar depois. Essa questão, eu quero começar a fazer coisas novas para o meu parceiro, mas eu tenho medo que ele me julgue. Aham. Entendeu? Então, tudo isso a gente pode falar. Então, o jogo, quando você vai brincar, você cria esse momento. Então, você está abrindo a primeira porta para falar sobre relacionamento, sobre intimidade, né? E porque Intimidade. eu falo o seguinte, na minha opinião, quem fala sobre intimidade abertamente, fala sobre qualquer tema. Entendeu? Uhum. É o que eu falo. Você pode ter a fantasia mais pesada. O teu parceiro pode até não realizar, mas ele tem que saber como você pensa. Entendeu? Boa. E a mulher que pensa assim, mas ele vai... Imagina se eu vou falar isso para ele vai pensar o quê de mim? Eu falo assim, ele vai pensar... Aí entra a questão do empoderamento da autoconfiança. Se você se garante, você fala o seguinte, você tem que mostrar para ele que isso é importante para você. Entendeu? E se ele não fizer, ok. Ou você vai amanhã você não vai estar totalmente satisfeita na sua relação e vai começar a procurar outra coisa. Uhum. Entendeu? Então, a pessoa... Eu acho que o legal dessa questão do empoderamento feminino e da autoestima da mulher hoje em dia é justamente esse ponto. De você, com a mulher mais segura, ela vai ditar as questões de relacionamento para o homem. Tá entendendo? Vamos brincar disso? Não vou brincar. Vamos sim, porque é importante para nossa relação. Entendeu? Se você não quiser, alguém vai brincar comigo um dia, tá entendendo? Então, vamos lá, vamos se esforçar. Entendeu? Ô, Carlos, você falando sobre isso, me veio uma coisa que a gente trocou um pouquinho antes, da questão assim, por exemplo, a gente tem um monte de crença sobre homem, sobre mulher, né? Então tem aquelas coisas que a gente ouvia da mãe, lá da avó, da tia, sei lá, homem é assim e mulher é assada, como se tivesse um padrão. Aí hoje em dia as mulheres estão buscando esse empoderamento, aí elas passam a assustar os homens, aí o homem não sabe mais o que fazer. Ai, que loucura! Eu acho o seguinte, eu até brinco, tem um amigo meu uma vez, que ele foi sair com uma mulher, e aí ela quis buscar ele em casa, e ele ficou assustado, porque ele não estava acostumado com a mulher buscar ele em casa, pensa. Ele não se relacionou Imagina. com ela, um dos motivos foi esse, porque ela passou para buscar ele na primeira noite, levou ele para jantar num carrão, e aí ele, porra, como é que eu vou aguentar essa mulher, como é que eu vou bancar essa mulher, já começou a pensar todas essas vezes, porque não está acostumado, por isso que muitos homens pegam meninas mais novas. Porque ele se garante porque ali ele está bancando, ele está com o domínio da situação. Quando ele pega uma mulher independente, madura, esse tipo de coisa, opa, aquele poder que ele tem sobre a mais nova, que é o financeiro, que é onde ele se garante, ele não tem mais. Entendeu? Então, aí ele vai ter que começar o quê? Trabalhar o cérebro, vão ter que exercitar esse tipo de situação. E aí... ele tem que ser bom. Aí o casal tem que ter essa ligação bacana para ele conseguir conquistar essa mulher. Entendeu? Então, hoje em dia, eu acho bacana essa questão da mulher estar se descobrindo e tudo, mas eu acho também que a mulher ela está confundindo um pouco as coisas. Na verdade, não está só confundindo, como estão confundindo a cabeça dessa mulher. Por exemplo, hoje está uma guerra de sexos no seguinte sentido. A mulher não precisa mais do homem. Antigamente, ela dependeu, muitos casais não se separavam porque a mulher dependia financeiramente do homem, né? Hoje em dia, como a mulher está independente, isso está acabando. Então, o que acontece? O homem, é o que eu te falei, não basta mais só a questão financeira, né? Então, e a mulher é aquela coisa, como ela não precisa mais depender desse cara, então se não tá legal, ela troca. Então, tá mais fácil você trocar do que você batalhar e regar aquela relação.
Aham. Exatamente, entendeu? Então é um aspecto hoje que tem que ter muito cuidado nessa coisa de empoderamento, autoestima, feminismo, esse tipo de coisa, porque eu acho que não é por aí, entendeu? Por exemplo, se você for ver hoje os produtos de sex shop, por exemplo, vibradores, esse tipo de coisa, as pessoas que estão vendendo esses produtos, se você for ver as sexólogas falando em lives, esse tipo de coisa, elas abordam muito o seguinte, da mulher, ela começar a descobrir o próprio corpo, né? Se conhecer e se autossatisfazer. Mas que ela não precisa mais do homem para se satisfazer. Ela pode fazer isso sozinha. No meu entender, ela tem que se descobrir e se conhecer os seus pontos para ensinar o seu parceiro. Tá entendendo? Para que aí os dois trabalhem em sintonia, tá? Porque, vamos lá, a maioria... Não para excluir o homem, né? Lógico. Porque a verdade é o seguinte, o casal não conversa abertamente sobre intimidade. Então, o que acontece? Quantos homens reclamam e conversam que a mulher não sabe fazer um sexo oral decente, como a mulher reclama que o homem não sabe fazer um sexo oral decente. Muita mulher tem a curiosidade de receber um sexo oral de uma outra mulher para saber como é. Entendeu? Então, são temas muito mais profundos, se a gente for olhar. Então, eu acho o seguinte, é importante, porque muita gente fala na hora da intimidade, tá legal, para o parceiro não ficar mal. Entendeu? Mas se a gente for pegar, faz um brainstorm, puxa na memória aí, quantos homens realmente se preocuparam em fazer uma preliminar bem feita, ou a própria mulher, entendeu? Não tá legal, mas quando você realmente virou pro teu parceiro e falou, pô, não tá legal, muda, faz assim. As pessoas não falam com medo de magoar. Entendeu? E aí fica e vai levando. Então, por isso que eu entro muito nesse aspecto de criar da questão dos jogos. Quando eu crio esses jogos, esses momentos, o parceiro aos poucos, o casal aos poucos vai começando a falar coisas que eles têm vontade, mas não têm coragem. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Você falou de duas palavras aí que eu achei muito legal, que na verdade é intimidade e diálogo. Acho que as duas elas estão muito juntas, assim, né? Para que um bom relacionamento, para que o relacionamento se desenvolva, para que esse casal ele consiga caminhar junto, a intimidade é muito mais profundo que tirar a roupa, ficar pelado ali e fazer sexo, né? Exatamente. Da mesma forma que o diálogo também é delicado, porque a gente não aprendeu a falar. A gente aprendeu a julgar e criticar e xingar e qualquer coisa do gênero, ou ficar quieto, não falar nada e ficar engolindo, porque vovó, titia, todo mundo engoliu o casamento e foi para frente, né? Então, o sexo como um elo um ponto de ligação, assim, do casal, e a gente não tem educação sexual, né? Acho que muito Se pouquinho aprende na hoje em dia. marra. E aí como é que fica, assim, né? Porque daí nós temos o sexo hoje como um ponto de ligação, que deveria ser o ponto de desenvolvimento do casal, mas tá igual dinheiro, né? Sem educação financeira, sem educação sexual. Então, por isso que eu trabalho estimular o diálogo. Eu penso, você tem que criar esses momentos. O meu papel é fazer isso. Você quer um exemplo? Eu estava conversando uma época com um grupo de amigas, e ela estava comentando que saiu com um cara, e na intimidade o cara começou a dar uns tapinhas na bunda dela. Aí ela começou a gemer, demonstrando que estava legal. E o cara continuava batendo. O cara não teve o feeling de parar. E ela também não teve a percepção de dizer que, ou de mudar a posição, e demonstrava que estava gostando. Quer dizer, o cara estava tentando agradar da forma dele. E ela depois tirando um sarro do cara por causa disso para as amigas. Aí eu falei, viu qual é o problema de você não jogar aberto? O cara tá achando que tá arrebentando, amanhã ele vai fazer isso com outra mulher também. Porque ele, pô, se aquela gostou, essa aqui vai gostar também. Outra coisa, por exemplo, em relação a isso. As pessoas têm sensibilidades diferentes. Tem pessoa que gosta que passe a mão na cabelo, a outra odeia. Uma gosta que toque mais, a outra odeia. Tipo assim, se você não conversar com a pessoa e não perguntar, você não vai saber. E a outra pessoa não tiver capacidade de jogar aberto e falar que não tá legal, você não vai nunca saber se tá bom ou não. Entendeu? Sim. Senão ninguém fingiria orgasmo, esse tipo de... Tem mulher que finge pro cara acabar logo e virar pro lado, tá entendendo? Então, eu
bato nessa tecla. Eu prefiro que você fale com um jeito, tem uma forma certa de falar, mas que você crie o hábito de falar, que aí a pessoa vai entender. A pessoa tem que ter a maturidade de entender que você está falando aquilo para melhorar, e não porque você é ruim naquilo. Entendeu? Ninguém nasceu. Como é que você aprende a fazer sexo oral? No praxe ali. Você pode até pegar um vídeo hoje em dia, esse tipo de coisa, e tentar, mas querendo ou não, é ali. E se a pessoa não falar para você que tá legal ou não, como é que você vai saber? Você vai, se ela não tá reclamando, tá legal. Entendeu? Então, eu acho que por isso que eu estimulo isso. E tudo que eu tô te falando, e que eu vou te falar durante esse papo, foi tudo testado e comprovado na prática. Uhum. As provas, os jogos. Eu para estudar esse universo, eu frequentei todos os lugares que você possa imaginar, conversei com todo tipo de pessoa que você possa imaginar desse universo. Então, tudo que eu te falo, eu fiz na prática. Como é que começou essa história, então? A long, long time ago, but I can still remember, como diria a canção. Tá, mas você quer saber como começou qual parte? Como que começou o teu interesse de realizar, de desenvolver um jogo, né? Em que momento você falou assim, peraí, não, tá tudo errado e eu quero fazer alguma coisa para resolver esse problema? Então, paralelo ao meu trabalho, na época, eu sempre, como eu te falei, eu sempre adorei essa questão de inventar coisas para o meu relacionamento e percebi que muitos amigos meus tinham dificuldades em fazer isso para as pessoas que eles estavam. E eu sempre fui muito de desenvolver projetos. Eu quase fiz o primeiro cruzeiro gay pela costa brasileira, quase fiz o primeiro cruzeiro de swing pela costa brasileira, enfim. E eu percebi que os meus projetos eram muito caros para o meu bolso, né? Uhum. E eu tinha, quando eu comecei a fazer esses projetos dos cruzeiros, eu tive uma ideia de lançar um jogo. E eu deixei ela ali de lado. Quando eu comecei a ver que os projetos que eu estava desenvolvendo eram muito caros, eu falei, cara, eu acho que dá para começar a partir para o lado dos jogos, que eu acho que cabe mais dentro do meu bolso. Eu já tinha uma linha de 3 jogos desenhados, mais ou menos do que eu queria, que é uma linha de raciocínio montada. Porque acontece, os jogos que eu desenvolvo não são simplesmente que nem o dadinho que você tira lá, beijo na nuca. Não. Eles são baseados nos 5 centímetros. Eles têm todo um conteúdo por trás. Ele tem um estudo por trás. Eles são baseados alguns nos 5 sentidos. Eles são profundos, porque realmente a ideia é cutucar. Eu tenho um jogo que eu vou lançar agora para abril, que ele é um jogo que, se o casal não tiver uma maturidade muito grande, para acabar relacionamento. Ou fortalece ou acaba. Entendeu? Então, o que acontece? Então, eu comecei a ver que tava tudo meio fora do meu padrão. Eu falei, eu vou entrar nessa linha Então, eu vou começar pelos jogos que cabem mais dentro do meu bolso. E é uma coisa que me fascina. E aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa com esse grupo, comecei a montar esse grupo de mulheres, e eu comecei a conversar sobre o universo feminino, aí que eu fiquei maravilhado, porque eu descobri quais eram eu tive que fazer várias pesquisas, como as fantasias que as mulheres mais têm vontade, às vezes têm receio, todo tipo de assunto. Conta pra gente, aproveita e já dá os spoilers aí. Cara, por exemplo, eu fiquei muito surpreso com... Quer dizer, na época, eu não tinha tanto conhecimento do universo feminino. Eu tinha mais do universo masculino. Então, por exemplo, essa questão da mulher ter a curiosidade de experimentar uma outra mulher, isso para mim, na época, foi assim... Não me passava isso, mas por quê? Para saber, não porque gostava de outra mulher, mas porque ela tinha a curiosidade de saber como é ser tocada por uma outra mulher. E essa foi uma que me surpreendeu. Outra foi a maioria, essa foi a que mais... E isso, se você perguntar para sua amiga, a maioria vai dizer que não. Mas muitas mulheres, elas têm curiosidade que nem o homem tem, às vezes, do homem com aquela coisa de 2 mulheres. A mulher tem muita curiosidade com 2 homens, mas elas não têm coragem, porque elas têm medo de, às vezes, atrapalhar aquele momento se ela desistir. Enfim, uma série de coisas que eu fui percebendo, que eu falava assim, nossa, cara, as pessoas não falam sobre isso. Quantos relacionamentos eu passei, que às vezes quer ver, eu tive uma namorada, muitos anos atrás, e aquele pensamento machista, né? Eu ainda não trabalhava com jogos. E uma vez a gente tava se pegando e tal, aquela coisa.
E ela virou para mim e falou assim, vem cá, você quer fazer amor na rua ali, tá no meio do mato? Eu falei, pô, na hora eu falei, quero, vamos. Só que acontece, aí ela falou, então entra no carro que eu vou te levar até lá. Na hora que ela começou, eu comecei a dirigir ela me levar, o primeiro pensamento machista meu que veio na época foi que, porra, já deve ter trazido um monte pra cá, né? Aquele pensamento Aham. mesmo. Aí, durante o caminho, eu fui trabalhando na minha cabeça, poxa, que legal que ela teve a coragem de me convidar para vir. Mas tudo foi porque a forma como ela colocou. Ela foi muito madura na forma, que eu digo, tudo é a forma como você fala. Você pode convidar o seu parceiro para ir no pior lugar do mundo. Se você mostrar para ele por que você quer levar ele e a forma como você falar, ele no mínimo vai te respeitar. Então a forma como ela colocou para mim aquilo, ela me ganhou ali. Eu vi que não era coisa de qualquer uma aqui, entendeu? Não. Era uma vontade aí. Ela queria me agradar, vamos ali. Então, tipo assim, isso é que eu achei mais bacana. Então, tudo de digo, é a forma como você fala. Se você quiser trazer teu marido para esse universo, de conhecer algumas coisas, de descobrir fantasias, tudo vai ser a forma como você vai colocar para ele. Porque muitas vezes ele vai te questionar onde é que você está aprendendo isso, quem está colocando isso na sua cabeça. Se você soubesse posicionar perante ele e mostrar por que isso é importante para você, no mínimo ele vai te respeitar e vai ouvir. Porque tem essa coisa, né, Carlos, do marido falar, meu Deus, você tá fazendo aula com uma mulher, como é que você falou até esses dias, eu achei interessante. Tá fazendo, que tipo de amiga que você tá andando? Você tá É, que andando você está com... descobrindo essas coisas. Aham. Muita, a maioria. Eu lembro, nossa, quantas mulheres vão fazer o primeiro striptease pro cara e não prepara, aí o cara começa a rir, entendeu? Eu digo assim, Ah, muito. Ó, aí isso é o que forma eu mais... trauma. Mas isso é o que eu mais ouço. Mas por quê? Aí, não vou fazer nunca mais. É que nem, às vezes, compra um produto do sex shop, usa, é ruim aquele e não vou usar nunca mais. Cara, você tem que entender o seguinte, nem sempre o primeiro produto que você vai pegar é bom. Entendeu? Às vezes você vai experimentar esse aqui não é legal. Eu vou experimentar outro. Você tem que experimentar outros para saber quais são os bons. Entendeu? Então, é a Uhum, mesma coisa. Quando uhum. você vai. Imagina, teu marido, teu namorado, não está acostumado com isso. De repente, do nada, você vai levar vai fazer uma coisa dessa diferente, você não sabe qual é a reação. Então, você tem que preparar ele para aquilo. Como? Chega uma semana antes e fala: ó, vou fazer uma brincadeira para você no final de semana e se prepara. Se ele vier assim, ah, tá, mas o que você tá pensando? O que é isso aí? Fala assim, ó, é algo importante para o nosso relacionamento. Eu acho importante fazer isso, entendeu? Então, se você me respeita e gosta de mim, você vai aceitar. Tá entendendo? Prepara ele para aquilo. Aí, durante a semana, vai mandando mensagenzinhas, vai seduzindo ele aos poucos. Tá entendendo? Porque o homem, ele quer agradar a mulher. É que eu falo, muitos homens, tá? Isso aqui vai um dado importante aí para vocês, mulheres. A maioria dos homens que tem um relacionamento muito longo trai. A maioria. E não que ele não goste da mulher dele. Às vezes ele tem um respeito tão grande pela mulher que ele tem em casa, que ele não quer fazer coisas com a mulher que ele tem em casa por considerar ela não uma santa, mas ele tem esse endeusar essa mulher. E vai fazer isso na rua. Tá Uhum. entendendo? Então, eu lembro que Isso vem de uma cultura, né, Carlos? total. Só que hoje, é o que eu falo, hoje é muito mais fácil a mulher se posicionar em relação a isso, tá? Hoje ele sabe que a chance dele perder uma mulher é muito maior. Então ele pensa duas vezes. Por isso que eu digo assim, a mulher, ela tem que ser cúmplice nessa intimidade com ele, para que ele não sinta essa vontade de fazer isso fora. A mãe Uhum. dos filhos do homem é um problema justo por causa disso, que é a mãe dos meus filhos. Tá entendendo? Ah, como é que eu vou fazer isso com a Uhum. mãe dos meus filhos? Tá entendendo? A mãe dos seus filhos é uma mulher. E essa mulher tem que mostrar para ele que essa mulher tem vontades e desejos. Tá entendendo? Então tem que lembrar ele disso. Como é que vocês se conheceram antes? Tá Sim. entendendo? Tem que reviver essa memória. Mas Então, isso a isso. mulher também tem que se conhecer, né? Porque para ela conseguir se posicionar, ela tem que parar. Porque você vai falando assim, eu fico pensando. Eu acho que a maioria das mulheres, até pensando nas mulheres que eu atendo, algumas mulheres têm questões bem delicadas a respeito de relacionamento de casal, de sexualidade, etc. Elas nem sabem o que elas gostam. Tem nem noção, entendeu? Ela não tem nem como falar alguma coisa pro parceiro porque ela não sabe. É uma É isso aí. ignorância. É isso aí, verdade. Mas nunca fez na vida, como é que ela vai saber? Por isso que é um processo de autoconhecimento. Por isso que eu digo, hoje tá Aham. legal, porque muitas mulheres estão buscando se conhecer, mas a maioria ainda não. Você quer um Uhum. exemplo? Cara, eu converso com várias mulheres que acabam relacionamentos de anos
E aí ela conhece um cara que, porra, fez algo diferente daquilo que ela estava acostumada. Ai, que legal, o cara fez aquilo comigo e tal, já fica toda oriçada. Tipo assim, então ela tem essa vontade. Só que ela precisa de alguém. Aí também isso é muito importante. Você não pode desistir na primeira tacada. Às vezes você vai fazer para um cara que é um idiota. Tá entendendo? Então você tem que saber que ele é um idiota. Entendeu? Então você tem que saber quem é a pessoa que te levou para um lugar diferente, ou que bolou, ou que você fez uma coisa. Não é porque o fulano não gostou que o outro não vai. Você tem que entender que porque a pessoa tem que analisar se aquele parceiro que ela tá não soube ouvir aquilo, ou ele não é para ela, né? Se não respeita ela, não é para ela, ou às vezes naquele momento ele realmente ficou sem graça porque não está acostumado. Opa, vamos tentar numa próxima. Não pode desistir. Até porque às vezes você vai fazer um striptease e você também não tem jeito para fazer um striptease. Tá entendendo? Vai ter que desenvolver, né? Lógico. Você quer um exemplo? Esse meu jogo que eu lancei, o primeiro, o Apimentando, o legal dele... Tá, eu vou falar. Por exemplo, mas muitas provas desse jogo, muitas pessoas que jogavam ele, depois que jogavam, começavam a perceber, pô, será que eu fiz legal? Será que eu não fiz? Por exemplo, tem uma prova que foi fazer um striptease. Ela nunca tinha feito striptease. Pô, será que eu fiz legal? Tá entendendo? Então, pô, aí muitas pessoas começam porque hoje você tem lugares para você começar a trabalhar a sua sensualidade, né? Então, o legal do jogo é isso, por exemplo. Ó, deixa eu mostrar aqui. Então, por exemplo, é esse aqui, né? Então, o que acontece? Esse jogo, ele vem... Deixa eu abrir aqui. Ó, são 45 provas, né? São 45 Gente, depois eu coloco o link para quem quiser comprar, tá? Porque vale bastante a pena. Então, vamos lá. Ele vem aqui. Isso aqui são velhinhas com richô só para decorar, tá? Uhum. E ele vem aqui, que é o segredo. Ó, são 45 provas, cartas, e essa venda, tá? Qual que é o barato do jogo? Então, a mulher vai tirar uma carta, ó, você tem a carta preta e você tem a carta rosa, tá? Então, vamos dizer, o homem ele vai tirar uma carta preta, tá? Então, ele vai ler aqui, ó, por exemplo, ó, vendar a parceira, pedir para que ela se masturbe de forma bem sensual. Então, esse jogo, o que acontece? Ele é um jogo de conexão. Então, imagina, você vai se masturbar para o seu parceiro. Você às vezes nunca fez isso, você vai ficar meio tímido. Então, tem coisas que você começa a fazer, provas que você começa a fazer, que você começa... Será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? Você começa a despertar esse instinto mais da sua sexualidade, entendeu? Uhum, de autopercepção mesmo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Você tira, você leu e você... por exemplo, vendei, preparei ele, vou lá e aciono o cronômetro. Cada prova dura 1 minuto. Quando a prova começa a ficar boa, acaba o tempo. Então, aí inverte. Aí vai o teu parceiro, tira uma carta, faz a mesma coisa. Ele vai ler o que tem que fazer, prepara e vai fazer. E 1 minuto. Então, principalmente o homem que não tem paciência para preliminar, tem homem que tem problema com ejaculação precoce, esse tipo de coisa, ele começa a exercitar isso automaticamente, porque aquela coisa, ele começa a entrar numa excitação muito grande, acaba o tempo. Aí o corpo dele relaxa. E aí, ao mesmo tempo, vai a mulher. Então o legal que eu comecei a perceber isso que eu tô te falando, muitos casais que jogaram, depois me deram feedback. Então, começaram a reparar isso. Ela comentou, o cara que era muito ansioso, ele começou a ter mais paciência. Ela, por exemplo, tem prova que faz massagem, às vezes ela tá achando que tá arrebentando na massagem e o cara tá se contorcendo todo. Entendeu? Então, o legal da questão do jogo é isso. Quando você joga o Apimentando, no caso, a linha qual que é a nossa preocupação? O Apimentando foi o quê? O caminho para entrar nessa brincadeira. Você vai lá, vai comprar um joguinho, aí vai comprar outros produtinhos, uma velhinha, um gelzinho, tal. Bacana. Vai criar aquela noite, a primeira noite. Vai preparar o parceiro, ó, final de semana a gente vai fazer um negocinho diferente. Essa época de pandemia, ó, vou fazer uma brincadeirinha diferente, tal. Criou o clima, fez um jantarzinho leve, porque, né, ninguém de barriga cheia não faz nada. Então faz um jantarzinho leve, né? Não vai comer um rodízio de sushi e depois vai querer fazer sexo. Não dá, né? Melhor não. Melhor não. Então fez um negocinho leve,
preparou o parceiro durante a semana. Se ele questionar, você fala, eu quero e vou fazer porque eu acho que é importante pra gente, entendeu? Senão alguém vai querer fazer. Então eu vou fazer. Beleza. Preparou, vai sentar ali e vai começar a tomar um vinhozinho, aquela coisa, vai começar a conversar. E aí, o que você acha desse tipo de brincadeira, tal, tal? Vamos ver. E aí, depois que jogar, e aí, achou legal? O que você dá pra gente começar a botar Isso em prática. isso em prática, sabe? E aí você vai começar a criar esse primeiro momento, tá? Aí, Você sabe que o legal que me vem aqui, te cortando um pouquinho, é que assim, o fato de ser uma brincadeira muda toda a conversa, né? Porque assim, total. ó, eu também não sei, a gente vai se surpreender junto ali, a gente vai pagar mico junto, entendeu? É E aí isso depois a aí. gente vê o que que dá. É claro que não dá, é assim, eu acredito, né? Tem pessoas que podem até querer brincar com qualquer pessoa, vamos dizer assim, mas é muito melhor que você já tenha um relacionamento, que você já tenha uma certa intimidade de conversa com a pessoa para você trazer o jogo à tona, né, Cara, eu vou te falar o Carlos? seguinte, eu lancei o jogo para isso, tá? Eu lancei o jogo para melhorar. Mas, por exemplo, quando o casal tem uma relação, uma química legal, Sim. dá para fazer no Uhum. segundo dia. Porque Aham. aqui vem Não, uma mas essa brincadeira. química legal, ela tá aqui também, né? Porque ela não é só uma química Exatamente. de corpo para Não, conseguir fazer esse movimento. exatamente. Viu que a pessoa tem a mesma linha que você, saiu para conversar, cara, dá para brincar. É Uhum. muito legal. Eu já joguei várias vezes com pessoas que eu conhecia pouco e foi muito legal. Entendeu? Que E massa. aquela coisa, Aham. são 45 provas. Só que você não vai jogar 45 provas, tá entendendo? O legal é que você Máximo. tem que jogar o máximo possível de cartas. Mas, tipo assim, chegou geralmente a média 7, 8 cartas, vocês já estão querendo subir as paredes, entendeu? E, tipo assim, Rodar no mas o ideal é ventilador. segurar. É tentar segurar, respeitar o tempo, entendeu? Porque o tempo é o grande segredo, entendeu? Mas tem uma hora que você já começa, ai, Senhor, amado de Jesus, e, tipo assim, não dá, entendeu? Então, o apimentando, ele cria esse primeiro momento de você aproximar o casal, né? Começar esse momento de falar sobre isso, de forma Uhum, uhum, descontraída, tá? uhum. Aí eu tô lançando um que é o Apimentando Quiz, que ele já é mais pesado no seguinte sentido. Ele é um quiz, só que ele é muito profundo. A Hum. pessoa tem que ter uma maturidade, o casal tem que ter uma maturidade muito grande para jogar. Porque você vai conversar sobre assuntos ali que você sempre teve vontade de falar, mas nunca teve coragem. Desde cheiro, desde desejos, fantasias, vontades, sabe, detalhes. Às vezes você não gosta É da quase um roupa. jogo da verdade, aquele que. Só que tipo assim, é muito íntimo. Então o que acontece? Às vezes a pessoa, por exemplo, um exemplo, a pessoa pergunta para você qual a frequência que você tem vontade de fazer sexo. Entendeu? Aí ela vai falar assim, ó, eu tenho vontade de... Oi, Adri, o pessoal tá mandando oi aí, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, então, para vocês aí eu sou meio novato nisso aqui, entendeu? Então, se eu não Teve um responder amigo alguém, né, que teu eu sou... também que falou que o jogo é muito legal, Adriano, se eu não me engano. Ah, é? É que eu sou meio... Eu não tenho essa velocidade para ver e falar, né? Mas, enfim, eu tava até falando, deixa eu até lembrar agora aqui. Que daí perguntou qual a frequência que você gosta de fazer sexo. Exemplo. Tá, isso aí, professor. Uma coisa, eu por mim falaria que eu gosto de fazer sexo todo dia. Tá entendendo? Uhum. Só que uma coisa é você querer fazer sexo todo dia com a pessoa que você vê no final de semana. A outra coisa é quando você tá com ela, você quer fazer sexo. Outra coisa é você tá casado com uma pessoa que você vê todo dia, ou que você tá num relacionamento, que vou lá ficar 15 dias, a pessoa trabalha o dia todo, você chega lá à noite, esses dois estão cansados. Tá entendendo? Então, mas a pessoa ficou naquilo na cabeça que você disse que queria fazer sexo todo dia. Aí você não fez um dia, ela pensa assim, ai, ele não tem tesão em mim. Bah. Não, gente. Uhum. É É um complexo. contexto. Aham. Tá entendendo? Então, tipo assim, por isso que eu Uhum. digo, por isso, não dá pra. Você tem que entender e tentar explorar o conteúdo das perguntas. Não julgar de cá, você falou que não, mas calma, deixa eu te explicar. Uma coisa é quando a gente se vê no final de semana e tá juntinho, tal, tal, beleza, dá vontade de fazer todo dia. Outra coisa é a gente se vê todo dia, chega cansado do trabalho. Tá entendendo? Ô, Então, Carlos, vai ter grupo de apoio para esse, para esse jogo novo, não? já vou botar Vamos contato fazer, ali, já ó. vamos montar, ó, vamos fazer um grupo de apoio, é verdade. Mas, cara, é Aham, pesado. Então, tipo assim, o casal tem que ter aham, muita maturidade. Mas o casal que joga ele
e compreende isso, cara, vai sair com um fortalecimento Nossa. absurdo, Uhum. entendeu? Uhum. Porque ele vai, assim, em perguntas bem profundas, né? Então, eu fiz questão de frisar durante o jogo que sempre, ó, gente, tenha maturidade para interpretar as perguntas, converse com o seu parceiro abertamente sobre isso, sabe? Porque existe um contexto por trás dessas perguntas, entendeu? Das Sim. respostas também, né? Então, Uhum. calma, tenta entender por que ele respondeu aquilo. Ah, mas você não sabe que eu gosto de tal coisa? Sei, mas aquele dia você comentou sobre aquilo, eu achei que fosse aquilo, sabe? Então, acho que as pessoas têm que parar mais e ouvir mais essas coisas, entendeu? Então, a Sim. A linha de jogo Flavinha tá começa. falando que quer jogar. Opa, depois você vai deixar Ah, o link. A Flávia, é bom, hein, Flávia? Vai que é legal. vou mandar o link para É todo mundo. divertido. No Ah, mínimo, vai ser uma noite bacana, entendeu? Tem que explorar isso. Acho E aí falar, ah, mas os homens não gostam disso. Não gostam banana, entendeu? Eles têm que ser estimulados. Porque aquela coisa, ninguém gosta de sexo monótono direto, tá entendendo? O homem é muito preguiçoso. Então você tem que estimular isso nele. Tem que estar sempre. Tanto que 87% do público consumidor de produtos eróticos é feminino. uhum. Tá entendendo? Então, tipo assim, a mulher vai trazer o homem para esse universo. Para ele gostar, você tem que trazer. Depois que ele gostou, aí fica bacana. Tá entendendo? Eu dava palestra em um workshop de sexo falando sobre o universo de jogos. Cara, vários homens começaram. Abri uma turma na época de homens para fazer curso de sex coach. E eu tinha um produto na época que chamava Sequestro Hot, que era muito legal. Até te mandei um vídeo Nossa, pra eu você dar uma vi. olhada. Top. Aham, Tá? fala sobre isso. O sequestro hot, o que era? Por exemplo, por exemplo, você tem vontade de fazer uma noite diferente para o teu parceiro, mas você não tem a criatividade. Eu criava esse roteiro. Então, você podia amanhecer numa ilha deserta. Depende do valor que você tinha para investir nisso aí. Mas eu criava todo esse roteiro. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu fiz uma despedida de solteiro para um casal de amigos meus, tá? Só que nem ela, nem ele sabiam o que ia acontecer. Eu fiz pro casal à noite. O que acontece? Eu fiquei a semana toda enchendo o saco dela, dizendo que eu ia aprontar pra fazer uma festa para ele e que ela fizesse com as amigas dela o que ela quisesse. E combinei com as amigas dela, delas fazerem uma coisa na mesma noite, tá? Então Aham. o que acontece? Eu cheguei na mesma noite, eu falei, ó, vocês vão estar um em cada ponto, a gente vai buscar vocês em locais separados, e aí, mais no final da noite, vocês vão se encontrar, mas só no final da noite. O que aconteceu? Parou um carro na frente da porta de cada casa que eles iam estar. Saíram duas pessoas, vendaram os dois, colocaram no carro vendado e começaram a dar um monte de volta, rodar por alguns lugares de Florianópolis, tá? Aqui em Floripa. Aqui em Floripa. Aí o que acontece? Aí eu parei uma lancha no Trapiche. Aí o primeiro foi à noite, tá? Isso à noite. Entrou na lancha, aí tirou a venda só para ter o passeio noturno de barco. Depois, quando estava chegando num ponto, foi vendado. E aí sentou num trapiche com uma mesa montada, tudo com um jantar afrodisíaco e tal. E depois a mesma coisa para ela. E aí a lancha chegou, tal, eles estavam vendados, eu sentei um de cada na frente do outro na mesa. E aí eu falei, essa aqui vai ser a única vez que vocês vão se encontrar nessa noite. E eu trabalhando toda hora essa questão da fantasia deles, de deixar, pô, onde é que eles vão levar ela, onde é que eles vão me levar, tal, tal. Aí, enfim, eles saíram de lá, falei, agora é o último lugar que vocês vão se ver essa noite aqui. Saiu dali, eles entraram de novo nos carros, vendados, tal, foram levados para um motel. Chegou no motel, tinha uma professora de Tantra. Quem não fez massagem tântrica aí, se tiver um casal, é muito legal, vale a pena. Que ela fazia essa conexão entre o casal. Aí acontece, ele chegou no quarto de motel sozinho, abriu o quarto todo decorado, aquela coisa sozinho, assim, meio com brinquedos, com um monte de coisa tal. E nem a professora não estava ainda lá sozinho. Ele foi desvendado só para saber o ambiente que ele estava, porque até então não sabia o que ia acontecer. Aí eu falei que iam entrar umas meninas, tal. E para ela a mesma coisa, dizendo que iam chegar uns caras e tal, não sei o quê. E o que acontece? Aí vendei os dois, falei, agora vocês não podem falar nada a partir de agora, tá? E aí eu Que botei um de medo. frente pro outro, sentado no quarto, com a professora de tanto no meio, entendeu? E aí sim, eles foram desvendados, aí eles viram que eram um com o outro, e ela começou depois a fazer o processo de conexão entre o casal, enfim, a integração, que é muito legal. Então, assim, coisas que eles nunca iam imaginar fazer na vida.
e querendo ou não, pensaram toda hora que iam estar ligados com o outro, quer dizer, o poder da imaginação, né? Quer dizer, Sim, ficar a aham. semana toda pensando, pô, não, você não vai fazer isso com ele, não vai levar em tal lugar. E ali, no final das contas, eles acabaram se conectando, Nossa, que entendeu? massa. Isso antes do casamento, despedida de solteiro, que Despedida de massa. solteiro, entendeu? Então, tipo Você já é assim, meu amigo? hã? Você já é meu amigo? Só pra saber. Fê, obrigada, Fê, obrigada. Entendeu? Então, tipo assim, você Que vê, um legal. detalhe, uma brincadeira diferente, olha que criou a conexão entre o casal. E a partir do momento que você começa a acender essa faísquinha, aí o casal tem que começar a explorar isso. Então, por isso que eu Uhum. bato muito nessa tecla, entendeu? E eu sei que é possível, porque eu faço isso muito com as pessoas que eu tô me relacionando, eu tô conhecendo. Tipo assim, as pessoas que eu faço se descobrirem, entendeu? É o que eu falo. Tem lugares, por exemplo, que você quer conhecer. Quantas mulheres têm interesse, vontade de conhecer uma casa de swing, por exemplo, tá? Eu gosto de tocar nesse tema pelo seguinte. É, eu, quando fui estudar sobre o tema, eu tive que conhecer todo tipo de ambiente. E você começa a descobrir que certas coisas não são como a gente imagina. Ah lá, outra. Não, Né, Fê? não, são coisas, por exemplo, a gente imagina que é um lugar absurdo, tal, 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 que é a putaria, aquela coisa, digo. Às vezes uma festa, o sertanejo universitário é muito mais pesado. O que eu digo é o seguinte, você tem que. Não é porque você vai num ambiente desse, quando eu antes de ir a primeira vez, eu sempre julguei. Ah, por que as pessoas vão trocar esse tipo de coisa? Eu não fiz. Mas eu fui lá para estudar, entender por que as pessoas faziam e ver o comportamento e saber como funciona, né? E o que eu achei mais fascinante foi o quê? O respeito que se tem lá dentro. Primeiro que são casais. Você não vai chegar na mulher do cara ou ela vai chegar. Primeiro, é um lugar totalmente da mulher. A mulher manda. Eu É. achei isso fascinante. Não é casa de suruba, é casa de swing. Não. Existe inclusive diferença Regras. nisso, né? Regras. Uhum. Tá entendendo? Eu digo assim. E outra coisa. Você pode ir lá só olhar e ir embora. Não fazer nada. Você pode ir ver e falar, pô, o que isso despertou em mim? Então, tipo assim, como o que isso remeteu a mim como pessoa é fantástico para você se conhecer e descobrir qual que é o meu limite. Pô, isso aqui eu achei pesado, aquilo eu achei legal. Tá entendendo? Pelo menos para você julgar e ver o que aquilo fez para você. Não ouvir, fulano falou, ciclano falou. Tá entendendo? Então, tipo assim, Uhum. quem tem é aí que eu digo, às vezes você vai com um cara que não está preparado para ir com você. E aí o homem, que eu digo daquela coisa do homem besta, que às vezes quer ir, eu quero ir lá, mas quero ir para trocar. Não, vai lá para se conectar com a sua parceira. É uma novidade para os dois. Vai descobrir o que aquilo remete no casal. Pode ter sido uma merda, não gostei, não me atraiu nada. Ok, mas você foi lá e julgou e tirou a sua conclusão. Aí eu respeito. Uhum. Validou se é bom ou não é bom pra você, né? Exatamente, porque depois que eu descobri que você pode ir lá e não fazer nada, eu acho que até as pessoas tinham que falar mais sobre isso. Mas só porque muita mulher, eu comecei a pensar nisso, porque muita mulher comentava comigo que tinha vontade de ir num puteiro, por exemplo. Só para ver o que Uhum. acontecia lá. Uhum. E quando Uhum. eu fui lançar o Cruzeiro, de swing, eu comecei a reparar que muitas amigas vinham, me leva para eu conhecer, me leva para eu conhecer. Mas pela curiosidade, eu falei, como tem gente curiosa, mas tem receio de falar, e às vezes precisa de um amigo ou alguém para tentar mostrar aquilo para ela. E como eu sou do ramo, ficava mais fácil eu explicar, ó. E quando você começa a ver que ali é a mulher que domina, e que quando você chega ali que você não entende nada, as pessoas não estão nem aí para você, é que nem eu brinco assim, sabe quando você está no carro, dando uns malhos, quando você é mais novo, você está no carro dando uns malhos, e aí passa uma pessoa na frente, e aí você que está dentro do carro, parece que aquela pessoa conhece toda a sua vida, né? Você para na hora ali, fica com vergonha, e ela passou ali, ó, você nem viu quem é. Nem viu. Nem viu, é a mesma coisa. Eu digo assim, tem coisas nesse universo que você às vezes pode só... eu falei isso como um exemplo porque é mais pesado e choca mais, tá? Uhum. Mas tem Uhum. coisas que você pode ter curiosidade de fazer ou de descobrir com, e não perder a minha... Não, porque isso... Não, vai lá e descobre. Vai se descobrir, aquele negócio que você tá falando, vai conhecer teu corpo, vai se descobrir como mulher, entendeu? Vai se tocar, sabe? Vai ver quais são, até para você orientar o teu parceiro, quais são os seus pontos de prazer. Como é que ele vai saber? Se você não sabe, como é que ele vai descobrir? Tá entendendo? É Uhum. difícil, entendeu? Tem Ô, um Carlos, aplicativo.
Ah. Tem um aplicativo japonês que é muito engraçado, que ele ensina o homem a fazer sexo oral. Ele tem umas setinhas que você vai lamber no celular. Sério, eu não Cara, é acredito. muito engraçado. E o legal é que, tipo assim, nesse aplicativo, a propaganda dele é feita no ônibus. Tá, tipo a menina do lado e o cara, o japonesinho, se esforçando ali para, tipo, tô estudando. E aí ela olha para ele e ele fala assim, pô, tô estudando, tô me preparando. Entendeu? Mas você vê, como Que se a legal. mulher não orienta, ele tem que buscar descobrir. Tá entendendo? Aham. Porque o homem quer ser o garanhão, ele quer. Mas muitas vezes ele está fazendo errado e a própria mulher também está fazendo errado, só que eles nem estão sabendo. Entendeu? Sim. Então, O que por eu ia isso que fazer eu. de adendo, que tem a ver com isso que você está falando, é da genitalização do sexo, né? Porque hoje em dia, o que a gente vê, tanto dos casais antigos quanto dos casais novos, que não buscam esse autoconhecimento, que não buscam esse desenvolvimento, essa autopercepção e tudo, é o sexo, vai lá, eu falo que é masturbação no órgão do outro. É isso Vai lá, aí. se masturba no órgão do outro, gozou, vai embora. É Mas, isso aí. cara, sexo é muito mais, né? O prazer É, do corpo inteiro. é. O maior órgão do corpo é a pele. E aí você imagina você ficar fazendo da mesma forma sempre. Cara, deve ser um saco. Tá entendendo? Adorei o Deve Ser um Pô, Saco, né? mas Não cara, conheço deve ser isso um saco. há muito tempo. Aham. Pô, tá entendendo? Imagina tantos anos fazendo da mesma forma. Tem que inovar, gente. Pensa, é que nem comer o mesmo bolo sempre. Tem que bolar coisa diferente. E já é difícil bolar coisa diferente. Tá entendendo? Então, é o que eu falo. Eu prefiro fazer menos e com maior qualidade do que, tô Uhum. cansado e vou fazer para dizer que fiz. Tá entendendo? Então, mas isso é o Boa. quê? Aí se ela falar, mas você não quer? Não quero não mesmo não, porque agora eu não tô com vontade. Na hora que eu tiver com vontade, nós vamos fazer bem feito. Era para fazer mal E olha feito, que não sou massa eu. ter a intimidade para falar isso, né? Mas é isso, é Isso é cultivo. maturidade É e isso aí. Eu intimidade. trabalho muito isso. Eu exercito muito. Eu faço a pessoa que está comigo, por isso que eu digo assim, funciona. As pessoas que estão comigo sabem exatamente o que eu penso. Tá entendendo? E eu estimulo sempre as pessoas que vão jogar o jogo, ou nesses jogos que eu vou criar, a isso. A você falar a verdade, porque às vezes pode machucar ali na hora, mas depois que ela entender como você pensa, vocês vão ter uma conexão muito maior. Tá entendendo? Vocês vão se comunicar muito melhor. E aí fica uma delícia. Tá entendendo? Porque é aquela coisa, hoje se encontrou a pessoa, no domingo, puta, não tô afim de falar com você hoje, eu tô afim de... Quantas pessoas hoje em dia falam, relacionamento bom e cada um na sua casa? Porque às vezes parece que tá sempre, você não tem o seu momento. Começa a criar o teu... Se você não tem um relacionamento junto com o teu parceiro, começa a conversar com ele sobre ter esse momento. Não é que eu quero separar de você, eu simplesmente preciso de um momento. Só Preciso de meu, uma... né? Tá entendendo? Tem hora que eu quero. Não é porque você Uhum. não me serve, é porque eu quero, porque me faz bem. Tá entendendo? Jogue aberto com a pessoa que você tá. Tá entendendo? E na hora que você começa a exercitar esse negócio de jogar aberto, é muito legal. Porque aí começa a ficar mais transparente a relação. Tá entendendo? Por isso que eu vou até o limite. Os meus jogos, eles estão muito... Eles vão ali. É para doer. Mas por quê? Quem é forte aguenta. Quem não é, cai fora. Tá entendendo? Nossa. Mimimi não tem. Tá entendendo? Então é legal. Eu gosto por causa disso. Entendeu? Muito massa, muito massa. Aí a gente tem tão pouquinho tempo, temos Tá exatos seis acabando. minutos para É, finalizar. Aham. eu Eu, falo por mim, muito. a gente marcava mais umas 25 lives, porque tem tanta história para falar. Nós vamos marcar outra com certeza, tá, Carlos? Bacana, Eu bacana. quero, se você estiver disponível. Eu sei que você gosta de Claro, compartilhar também. Mas gosto. agora, para a gente fechar, então, a linha de raciocínio, eu queria que você falasse assim: a vida pode ser mais prazerosa com sexo? Ah, lógico, né? Na verdade, eu acho que o sexo é a base de tudo, né? Não, porque eu falo, o sexo bem feito, eu acho, essa intimidade, né? Porque se você for analisar hoje, vamos supor, principalmente o universo masculino, né? Se você baixar as coisas que são mais procuradas na internet hoje, é sacanagem, né? O universo erótico é bastante forte. Então, quer dizer, ele é muito explorado. O problema é que ele às vezes é mal explorado. É que eu falo, o homem, ele tá direto buscando, vendo cena de sexo, vendo videozinho, ele gosta disso. Então é como você estimular o teu parceiro a entrar nisso. Ele gosta. Tá entendendo? O homem adora sacanagem, adora esse tipo de coisa. E é o que eu falo, você, a mulher, tem que ser pro marido dela, os dois tem que ser dois safados, um pro outro. Tá entendendo? Esse negócio de
Para mim, isso é fundamental. Tem a hora do mimizinho, mas, tipo assim, tem que se explorar ao máximo, tem que falar abertamente sobre sexo, tem que fazer. É aquilo que eu te falei, às vezes você tem uma fantasia que teu parceiro quer fazer e você não tem coragem para fazer, mas você já sabe como ele pensa. Então, pensa algo parecido com ele. Bola algo diferente. Tem muita coisa. Eu vou depois, acho que eu vou lançar um negócio só para dar dicas de fantasias para as pessoas. Ó, realize essa, coisas que você vai fazendo. Porque tem muita coisa que dá para fazer que basta você pesquisar. Vai, pesquisa na internet, fuça. Mas eu te digo, é fundamental o casal estar explorando esse outro lado. Porque senão vai ficar muito mais amigo. Entendeu? Que lembro uma vez um amigo meu que falou, num churrasco, ele falou, Carlos, esse seu jogo aí, para quem tá casado há 10 anos, 15 anos, não funciona. Aí eu falei, vem cá, você trai sua mulher? Aí ele falou, eu traio. Eu falei, então é por isso, meu querido. Porque quando você quer fazer um sexo diferente, você pega e trai a sua mulher. Tá entendendo? Agora, mas ou ela tá te traindo também, ou não tá legal para ela. Aí ele, opa, tá entendendo? Eu falei, porque ela tem desejo com você, queridão. Pergunta se ele tá casado com ela até hoje. Separaram. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, tipo assim, todo mundo tem o seu desejo, tem a sua vontade. Tá certo que às vezes, principalmente quem tem filho recente, dá uma afastada, esse tipo de coisa, mas não dá. Se você deixar aí nessa onda, começa a virar muito amigo, vai afastando mesmo, entendeu? E aí depois para recuperar é mais difícil. O sexo é a liga do relacionamento de casal, né? É o que eu falo. Faça menos vezes, mas faça diferente. Bole coisas diferentes, entendeu? Então, é o que eu falo. Quem quiser depois porque, por exemplo, hoje, como eu desenvolvo os jogos, eu não tenho... eu vou mais para frente agora, quando a gente estiver lançando esse novo, eu vou criar um canal específico para os nossos jogos, para a linha de jogos que a gente vai lançar. Mas hoje começou só o criadores, são as empresas que vendem os jogos. Então, eu fico... Vai acabar? Cortou. Você falou hoje. Não, é que você falou, hoje começou só o criador, aí cortou na hora. Não, então hoje, como eu sou mais o criador dos jogos, então eu acabo não tendo um canal para me divulgar sobre isso. Entendeu? Eu crio e a empresa vende os jogos. Mas, logo, quando a gente começar a lançar essa linha, eu vou querer ter mais esse contato direto, principalmente para dar dica para as pessoas que tenham curiosidade para bolar algumas coisas, às vezes tem dificuldade, que eu sei que muita gente às vezes quer fazer algo diferente, mas não sabe como. Sabe? Pô, quero fazer uma noite de Dia dos Namorados. O que eu vou fazer? Cara, é difícil, porra, para não repetir. Sempre é a mesma coisa. O que eu posso bolar? Tá entendendo? Então, eu sinto que também as pessoas precisam ter esse... Porque é difícil você achar pessoas que contribuem para esse tipo de criatividade, né? Então, mais para frente, eu vou estar pensando em algo nessa linha também. E, como a Flávia falou, não existe, Tô louca pra montar sem sexo. Não existe casamento sem sexo. Vira amizade. Entendeu? Então é isso aí. Carlos, eu quero criar um acompanhamento. Vamos fazer 21 dias de sexo total. Olha, eu já tenho uns 12 produtos na minha cabeça aqui e nós vamos falar sobre isso. Você sabe o que eu tenho aqui em mente, ainda que tá para lançar. Muito calor, muito calor. Não, imagino, né? Você é super criativo. Nossa, que massa, né? Não, meu foco é casal. Como eu digo, meu foco é o casal. Eu não tenho uma linha de criar produtos individuais. A ideia é sempre o casal. Reaproximar, fortalecer o casal. Esse sempre é a minha linha de raciocínio. Entendeu? Eu poderia criar algo específico para o homem ou para a mulher, não. Eu acredito nessas coisas. Não vá nessa onda de que a mulher só ela se conhecer sozinha e não precisa mais do homem. Não cai nessa. Você precisa se conhecer para trazer o homem para o teu universo. Não entra nessa briga hoje de homem de um lado e mulher do outro. Senão, daqui a pouco não tem mais relacionamento. Uau! Eu ia falar para você dar uma dica matadora final, mas depois dessa, pro Dia da Mulher, né, Carlos? Pô, gente, Dia da Mulher, fique bem com você mesma, mas lembre que o relacionamento, a gente cresce muito mais rápido na vida, né, através de relacionamento. Tem uma outra pessoa que é totalmente diferente de você, são pessoas com sensibilidades totalmente diferentes. Então, é difícil você saber o que aquela mulher gosta, o que ela não gosta. Não é a mesma. As pessoas reagem, os corpos reagem de formas diferentes, entendeu? Então, descubra a pessoa que você tá, o que ela sente de prazer, como ela sente melhor e faça ela se descobrir. Assim como ela tem que fazer isso com o parceiro dela. Aí vai ficar legal. Que top. Que belo trabalho, Carlos e Paulinha. Muitos casais precisam de vocês. Gente. É isso aí. Que missão linda, né? Que missão linda. Agora, 27 segundos. Ai, eu fico tão triste quando isso acontece. Carlos, faz um sorrisão aí. Eu vou dar um sorriso aqui, ó.
Fiz uma foto. Gratidão, gratidão, Valeu. gratidão por esse momento contigo. Foi incrível, incrível. Gente, Obrigado pelo siga o convite, Carlos, obrigado. não. Eu vou mandar o link para o pessoal que quiser comprar o jogo, tá? Beleza, valeu. Beijo, gente. Boa Obrigado aí para todo mundo que noite. participou. Valeu, obrigado, Paulo. Valeu.